Os caminhos da jornada espiritual frequentemente se abrem diante de nós quando nossas aspirações mais profundas se encontram com a realidade. São momentos em que buscamos alcançar o céu, mas nos vemos presos pelas correntes invisíveis da vida cotidiana. Nesses momentos de potencial não realizado, ecoa o que poderíamos ser, nos encontramos à deriva, procurando uma luz guia para nos orientar através da névoa da incerteza e do medo. Essa busca é a essência da ambição espiritual, uma chama que arde com a possibilidade do que está dentro, esperando ser descoberto e liberado. O caminho rumo à realização espiritual muitas vezes envolve enfrentar barreiras autoimpostas, obstáculos invisíveis, mas tangíveis, que moldam nossa percepção do alcançável. Assim como a lagarta que se enclausura em seu casulo, não percebendo seu potencial para se tornar uma borboleta, enfrentamos nossos próprios casulos metafóricos, barreiras tecidas a partir dos fios da dúvida e da limitação. Reconhecer essas barreiras marca o primeiro passo em direção à transformação espiritual. O filósofo Sócrates uma vez disse: "Conhece-te a ti mesmo", enfatizando a importância de olhar para dentro para encontrar respostas e direção. É olhando para dentro, para a alma, que podemos discernir as sombras lançadas por fracassos passados e os sussurros de inadequação que prendem nosso espírito. Somente através desse reconhecimento profundo podemos iniciar o processo de libertação espiritual. Compreender as origens dessas barreiras oferece uma luz no fim do túnel. Muitos descobrem que suas limitações não são intrínsecas, mas são construídas a partir de experiências passadas e críticas externas. Perceber que essas paredes não são fixações permanentes, mas sim pesos removíveis, permite o início de uma jornada espiritual libertadora. É como descobrir um mapa oculto dentro de si mesmo, traçando um curso através de águas desconhecidas com a promessa de autorrealização e cumprimento esperando. Superar esses obstáculos autoimpostos exige uma mistura de resiliência espiritual, coragem e ação. Cada passo adiante, por menor que seja, é uma declaração de desafio contra as limitações da dúvida. Estratégias como reformular nossa narrativa espiritual de confinamento para a libertação desempenham um papel crucial. Assim como a lagarta emerge de seu casulo renascida, nós também podemos superar nossas barreiras espirituais. Esta transformação espiritual, embora desafiadora, abre caminho para uma jornada não apenas para qualquer destino, mas em direção à descoberta do verdadeiro potencial espiritual, desvinculado e ilimitado. Emergindo do casulo de barreiras autoimpostas, a jornada se transforma, direcionando o foco para a iluminação das aspirações espirituais mais íntimas. Essas aspirações, profundamente enraizadas e autênticas, nos guiam em direção ao cumprimento e propósito espiritual, assemelhando-se a estrelas que nos navegam pelas noites mais escuras da vida. No silêncio que segue a tempestade de confrontar barreiras pessoais, encontramos o espaço para ouvir os sussurros do coração. É nesses momentos de tranquilidade que a clareza espiritual emerge, revelando o que realmente nos move e nos motiva. Engajar-se em práticas como meditação ou passar tempo na natureza permite que essa conexão espiritual se aprofunde, oferecendo insights sobre nossas aspirações espirituais mais profundas. A distinção entre desejos passageiros e aspirações espirituais duradouras torna-se clara à medida que viajamos para dentro. Enquanto os primeiros são transitórios, os últimos são a essência de nosso ser espiritual, moldando nosso destino e propósito espiritual. Identificar essas aspirações requer coragem espiritual, pois muitas vezes significa traçar um curso espiritual que diverge das expectativas e normas espirituais. Trata-se de honrar o caminho espiritual único que chama cada indivíduo, assim como os heróis espirituais das antigas lendas que se aventuraram no desconhecido, guiados por um chamado espiritual que era só deles entender e seguir. O abraço sincero desses chamados espirituais à aventura exige não apenas reconhecimento, mas ação espiritual. Este passo espiritual significa a transição do sonhador para o realizador espiritual, de alguém que anseia espiritualmente a alguém que age espiritualmente. Assim como os antigos navegadores usavam as estrelas para explorar territórios espirituais desconhecidos, os indivíduos são chamados a usar suas aspirações espirituais como guias na busca de seu verdadeiro propósito espiritual.
Para alcançar seu potencial espiritual, é preciso ser inabalável em sua crença na beleza e possibilidades de suas aspirações espirituais, e não dar um salto às cegas no abismo. À medida que as aspirações espirituais se tornam mais claras, abraçar a vulnerabilidade que acompanha a busca desses sonhos espirituais emerge como um passo crucial. A vulnerabilidade espiritual, frequentemente concebida como uma fraqueza, é o alicerce sobre o qual a verdadeira força e conexão espiritual são construídas. Uma parábola que ilustra este conceito envolve um poderoso carvalho e um junco, ambos espirituais. O carvalho se gaba de sua força, erguendo-se espiritualmente contra o vento, enquanto o junco se curva graciosamente quando uma tempestade espiritual se aproxima. O carvalho é desenraizado pela tempestade, mas o junco sobrevive, ensinando-nos que a verdadeira força espiritual reside na flexibilidade e na abertura à mudança. Da mesma forma, abraçar nossas vulnerabilidades espirituais nos capacita a suportar as tempestades da vida espiritual, permitindo-nos crescer e nos adaptar na busca de nossos sonhos. As práticas espirituais de mindfulness e paz interior servem como santuários nessa jornada espiritual, oferecendo calma em meio às tempestades da dúvida e do medo espiritual. Cultivar uma abordagem espiritual consciente à vida encoraja a viver no presente, apreciando o agora em vez de ser enredado por arrependimentos passados ou ansiedades futuras. Esta prática espiritual de mindfulness, semelhante a velejar em um vasto oceano espiritual, ensina-nos a navegar em nossas vidas com atenção e graça, notando a beleza das ondas ao redor em vez de sermos dominados por elas. Incorporar mindfulness e buscar paz interior transforma a busca de sonhos espirituais de uma viagem tumultuada em uma jornada espiritual mais serena. Essa transformação não nega os desafios enfrentados, mas muda a forma como são percebidos e abordados, fomentando um estado de calma e resiliência que permite aos indivíduos abordar suas aspirações com uma centricidade que melhora a criatividade, a resolução de problemas e a perseverança espiritual. Assim como os antigos navegadores usavam as estrelas para guiar seus navios através dos mares noturnos, mindfulness e paz interior iluminam o caminho em direção à realização dos sonhos espirituais, garantindo que a jornada seja tão recompensadora quanto o destino. Seguindo o caminho espiritual traçado pelo abraço da vulnerabilidade e o cultivo do mindfulness, os indivíduos estão preparados para empreender a fase crucial de transformar sonhos espirituais em resultados tangíveis. Os sonhos espirituais, semelhantes a sementes aguardando o beijo da luz solar para germinar, exigem clareza, determinação e coragem para enfrentar a adversidade. Ralph Waldo Emerson, um sábio do século XIX, articulou: "É ser você mesmo em um mundo que está constantemente tentando fazer de você algo diferente é a maior conquista." Essa declaração sublinha a busca incessante de aspirações pessoais contra a maré de expectativas externas e a resiliência necessária para manifestar nossos sonhos espirituais. Pode-se ponderar como começa a jornada do reino etéreo dos sonhos para o mundo concreto da realidade. A chave para essa busca é a precisão em definir o que se anseia alcançar, visualizando o resultado com clareza vívida como uma bússola orientando cada passo. Assim como um navegador traça um curso através de águas desconhecidas, os indivíduos devem traçar a trajetória em direção aos seus sonhos espirituais. Perguntas como qual forma precisa meu sonho espiritual tem e como saberei quando o alcançarei servem como faróis iluminando o caminho a seguir. Articular objetivos alcançáveis traduz essas visões em marcos tangíveis, cada objetivo um farol no horizonte, sinalizando progresso e oferecendo um momento para reflexão e ajuste. É essencial reconhecer que esta expedição não é uma corrida, mas uma jornada marcada pela persistência, adaptabilidade e a sabedoria de recalibrar o curso à medida que as circunstâncias evoluem. O reconhecimento de que o caminho pode não ser linear, mas ainda assim progressivo, é fundamental para sustentar o momentum. Esse momentum é alimentado pela ação de dar passos definitivos em direção aos sonhos espirituais. A coragem não está apenas em gestos grandiosos, mas na determinação silenciosa de seguir em frente, mesmo diante de contratempos.
O papel de uma rede de apoio não pode ser exagerado nessa fase, seja através do encorajamento de entes queridos, da orientação de mentores ou da camaradagem de pares. Esses relacionamentos oferecem um apoio inestimável, servindo tanto como rede de segurança quanto como fonte de inspiração. Em conclusão, a jornada dos sonhos espirituais para a realização é marcada pela descoberta, crescimento e transformação. Desafia os indivíduos a confrontar seus medos, abraçar suas verdadeiras essências e dar passos deliberados em direção à realização de seus sonhos espirituais. Essa jornada é tanto sobre a pessoa que se torna ao longo do caminho quanto sobre o destino. Com persistência, crença e ação, o sonho distante de alguém se torna lentamente, mas seguramente, parte do mundo tangível. Lembre-se, se alguém realmente deseja algo e está disposto a colocar todo o seu coração e alma nisso, o universo tem uma maneira de transformar esses sonhos em realidade. O primeiro passo começa com a crença, e o resto, como dizem, é história em andamento.